Então, essa quantidade, essa meta em quantidade de ações é importante porque é um exercício que você vai praticar para você focar sempre na renda. Se a sua renda depende da quantidade de ações e você tem como meta quantidade de ações de cada uma das empresas que você tem na sua carteira, você muda o seu foco, você passa a raciocinar na quantidade de ações, você vai aportando mensalmente e vai mensalmente aumentando essa quantidade de ações para você chegar na renda que você precisa, que a gente conversou lá no início do primeiro tempo da live, que é a questão de independência financeira, né? Qual que é o valor mágico aí para ser considerado. Então, você não tem que ter, dentro do método DCI, você não tem que ter como foco, como meta, patrimônio. Não, eu tenho 10 mil investido, o meu foco agora é dobrar, é ter 20 mil investido. Aí, em vez de você focar na quantidade de ações, que é o que vai fazer o pagamento de dividendos, você recebe dividendos de acordo com o número de ações que você tem em carteira, pela quantidade. E se você foca em patrimônio, pode chegar um momento que a bolsa pode ter alguma queda acentuada por alguma coisa que tenha acontecido no mercado, esses ruídos de curto prazo fazem a bolsa cair muito, seu patrimônio cai, aí você fica até desmotivado para você conseguir aportar mais em um momento que você está vendo seu patrimônio reduziu. Então você tem que mudar, né? O patrimônio aí ele só alimenta o seu ego, para você dizer que tem não sei quanto investido, que está rendendo não sei quanto nos últimos anos, a uma média de Y%, o que alimenta o seu caixa, que alimenta o seu efeito bola de neve, é os dividendos, a sua renda. Então, o foco na renda dos dividendos é o que alimenta e acelera o seu efeito bola de neve, que é o seu foco para você alcançar o seu objetivo, que é viver de dividendos, é ficar independente financeiramente, é ser livre financeiramente. Então, quando a gente fala de classe média versus classe rica, então rico aqui vamos considerar como rico é sinônimo de livre financeiramente. Rico igual livre financeiramente. Quem sabe que a palavra rico no Brasil tem uma conotação, tem um sentido pejorativo, de uma coisa ruim, que quem é rico é porque roubou, fez coisa errada, por isso que ele tem muito dinheiro e tal, não sei o que, é porque trabalha em tal lugar, e aí por isso que é rico e tem muito dinheiro, porque recebeu herança e tal. Então vamos mudar o pensamento em relação à palavra rico. Se a gente acha ser rico uma coisa ruim, como é que nós vamos viver todo um processo, toda uma jornada de viver de dividendos para nos tornarmos ricos, ou seja, para nos tornarmos livres financeiramente, se a gente acha que ser rico é uma coisa ruim? A gente vai estar trabalhando do ponto de vista emocional e comportamental, nós vamos estar trabalhando contra nós mesmos. Então vamos mudar a nossa mentalidade em relação a isso e entender que a palavra rico, a partir de agora, tem que ser sinônimo para vocês de algo positivo, de algo que seja sinônimo de liberdade financeira, de independência financeira, que é o objetivo que vocês querem alcançar com a renda mensal, com a bola de neve que vocês estão começando a girar agora e girar da maneira correta, da maneira mais rápida, investindo pelo método DCI. Então, com isso a gente fecha a live de hoje. No primeiro tempo da live de hoje conseguimos falar sobre o efeito bola de neve do Warren Buffett, traduzindo e trazendo ele para o dividend investment, o investimento em dividendos. E no segundo tempo da live, nós falamos, atendendo a pedidos de vocês, falamos sobre a empresa Taesa. Agora, tradicionalmente, eu vou abrir a caixinha de perguntas pelos stories, e aí aguardo as perguntas de vocês, vou deixar a caixinha de perguntas abertas até domingo, e aí de domingo para segunda eu trago as respostas para vocês. Fiquem à vontade para sugerir o tema da próxima live, que a gente vai fazer no dia 9, então dia 9 de dezembro é a próxima live, às 20 horas, no mesmo dia, aí da semana sexta-feira, mesmo horário de 20 horas, ou alguns minutos depois, dependendo de qual atividade eu esteja fazendo, mas eu tento entrar nesse horário aí de 20 horas ou um pouquinho depois. E qual ação vocês querem que eu comente na próxima live. Então, tanto o tema quanto a ação que eu vou comentar e vou falar com vocês na próxima live, fica aí a critério de vocês poderem escolher, poderem sugerir. Se vocês não fizerem nenhuma sugestão, eu tento me guiar pelas perguntas, né? Muitas das vezes as perguntas que vocês fazem já naturalmente direcionam para um tema, para um determinado tema que vocês estão querendo saber mais.
O nosso módulo 4 a gente trabalha sobre dividendos, mas dentro do tema dividendos tem diversos subtemas que são extremamente importantes e necessários para que vocês consigam entender o assunto de dividendos de uma maneira mais ampla e efetivamente consigam colocar em prática tudo isso que a gente está vendo aqui. Porque conhecimento só por conhecimento, a gente não chega a lugar nenhum. A gente tem que transformar esse conhecimento em educação. Ou seja, pegar a teoria, colocar na prática e ir melhorando e ir evoluindo cada vez mais. Tem uma palavra em japonês que eu gosto muito que se chama Kaizen. Então, Kaizen é você ser sempre 1% melhor, né? Tentar fazer as coisas sempre 1% melhor, ser 1% melhor a cada dia. E quando a gente para pensar, para estudar tudo isso que a gente está estudando aqui no Projeto TCI, a gente chega a essa conclusão, que o único responsável pela situação que nós estamos e o único responsável para a gente mudar o que a gente precisa mudar no nosso comportamento, para a gente atingir os nossos objetivos, o único responsável somos nós mesmos. E nós temos que focar naquilo que nós temos controle. É isso que está ao nosso alcance. E tentar efetivamente ser 1% melhor a cada dia. Então, normalmente ninguém está nem aí para os nossos problemas, né? Então, por quê? Porque somos nós os responsáveis pela situação que nós estamos e, ao mesmo tempo, também somos responsáveis por mudar a situação que nós estamos para chegarmos aonde nós queremos chegar. Então, esse empoderamento de alta responsabilidade e evitar um processo de vitimização, né? Que o problema está sempre no outro, o problema está sempre em alguma coisa que está acontecendo, porque a economia, porque a guerra, porque o presidente, porque isso, porque aquilo. Então vamos parar de colocar a culpa dos nossos problemas em outras coisas, em outras pessoas, em ficar dando desculpas, né? Então vamos nos concentrar em nós mesmos, estudarmos a nós mesmos. O projeto Economia Comportamental para Investir nada mais é do que uma jornada também de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer, saber do poder que a nossa mente tem de fazer com que a gente possa chegar onde a gente quer chegar. Tem uma frase em inglês que eu gosto muito que diz assim, nós construímos os muros que estão à nossa volta, né? A única coisa que nos para, a única coisa que nos limita são exatamente os muros que a gente constrói em volta de nós mesmos. E aí, se nós que construímos esses muros em volta de nós mesmos e estamos aí girando atrás do rabo sem sair do lugar, é porque enquanto nós não destruirmos esses muros que nós mesmos criamos, esses obstáculos que nós mesmos criamos, nós efetivamente não vamos mudar, não vamos sair do lugar, não vamos efetivamente chegar onde nós queremos. Então, por isso que essa jornada é tão importante, é por isso que a gente passou por 3 módulos estudando economia comportamental para efetivamente chegar no 4º e último módulo para poder falar sobre dividendos. Então, por quê? Porque tudo começa na mente. E assim eu termino a live de hoje. Universo Antifrágil, tudo começa na mente. Aguardo as perguntas de vocês lá pelos stories. Um grande abraço, um bom final de semana e tudo de bom para vocês.